com a borda preta do lado. Pessoal, estamos ao vivo aqui. Boa noite, pessoal. Nossa, quanta gente esperando a gente, que bacana. Boa noite. Meu nome é Yolanda, estou aqui na TV Meio Fácil mais uma vez para falar com vocês. Hoje a gente está num formato um pouquinho diferente, então eu vou pedir para as meninas que estão comigo, que vão fazer a live, que vão conversar com vocês hoje, darem um oi, né, para aparecerem aqui na tela. A gente está fazendo essa live à distância. Oi, gente, tudo bem? Vocês já me conhecem, né? Eu sou a Mari, supervisora do atendimento da MEI Fácil. E é isso aí, estou muito feliz de ver vocês aqui, estava com saudades. Oi, gente, eu sou a Daiane, sou especialista contábil na MEI Fácil. E é um prazer estar aqui pela primeira vez, espero que a gente consiga ajudar vocês aí nesse momento. Boa, meninas. Então, pessoal, eu queria... Tá todo mundo em casa, obviamente, né? A gente está nesses cenários diferentes e adaptados para conseguir conversar com vocês. A nossa última live, a gente também deu uma improvisada, né? Eu com o Humberto falando um pouquinho sobre o Zap do MEI, a gente conseguiu estar junto porque a gente morava perto, mas agora, como a gente está mais preocupado e com mais restrições de sair de casa, a gente está tentando fazer ao vivo, né, mas à distância. Então, a gente tem, como sempre, o nosso time de atendimento, a Amandinha está ali no background, olhando todos os comentários, inclusive está bombando. A gente já acompanhou algumas coisas desde ontem, que o link da live está no ar, e também nas redes sociais, o pessoal que tem mandado perguntas e mensagens para a gente. E a gente tem também o Cauê ali operando, fazendo a manobra para que tudo saia certinho, para que vocês consigam ver a gente, para que vocês consigam ver eu, a Mari e a Dai, e a gente consiga bater esse papo com vocês, beleza? Muito obrigada. Talvez a gente, né, o formato da live não seja o ideal, inclusive com esse formato novo a gente fica meio nervoso, a gente gagueja, então fica um pouquinho, pode parecer, né, pode ser um formato um pouco diferente, mas a gente tem visto várias marcas fazendo assim, e hoje a gente está tentando, justamente porque tem uma demanda enorme de dúvida, né, sobre os benefícios do governo, as incertezas no negócio de todo mundo. Então, vamos seguir, tem bastante gente falando, o chat está bem ativo, então talvez a gente não consiga pegar as dúvidas de todo mundo para responder aqui, tá, pessoal? Então, eu peço que com muita atenção a gente consiga falar dos assuntos principais, que são dicas, né, dicas para o pessoal que está aí, para os empreendedores que estão precisando de ajuda, estão sem soluções e precisando de alternativas no negócio nesse momento, e falar principalmente sobre o auxílio, né, o benefício do auxílio emergencial que o governo vem aprovando aí. Então, hoje a Dai vai ajudar a gente com a parte jurídica, com a parte técnica, né, para a gente conseguir entender e passar para vocês, explicar o que é o benefício, que a maioria das pessoas já sabe, mas em que pé que está o recebimento, como isso vai ser feito, o que já foi aprovado, o que já foi publicado, o que não foi. E a Mari vai contar um pouquinho para a gente também algumas dicas, né, junto comigo, sobre soluções que a gente tem buscado para ajudar os empreendedores e que os próprios empreendedores têm feito nos negócios deles. A gente sabe que não é um momento fácil e está todo mundo querendo falar com a gente. Eu nunca vi esse chat assim quando a gente fez live, tudo bem que cada vez mais a gente tem muita gente falando, mas tem muita gente querendo saber, tem muita gente querendo falar, então é muito bacana estar aqui com vocês, mesmo à distância, para conversar um pouquinho e para falar do que está todo mundo querendo saber, beleza? Então, pessoal, primeiramente eu quero que vocês sejam bem-vindos ao canal, né? Se você ainda não é inscrito, fica aqui com a gente, se inscreve, já dá like nessa live, porque na MEI Fácil você tem garantia de informação e segurança da informação. A gente
Primeiro, a gente vai atrás da informação, da notícia, de como vai funcionar o recebimento do benefício, o que é que tem saído de benefício, quais são as soluções que o governo está trazendo, quais são as soluções que a gente está tentando trazer também para os nossos clientes. Então, aqui na TV Meio Fácil, a gente está sempre atento a todas as notícias, a gente está tentando voltar a ser mais ativo aqui no canal, mas em todos os canais a gente tem trazido informações em tempo real para vocês, então, tanto nas redes sociais, no Zap do MEI, tem bastante gente, a gente está falando com todo mundo por lá. Lá no blog também, a gente tem uma matéria onde saem todas as últimas notícias sobre o MEI e o coronavírus, né, os benefícios regionais que têm saído por cidade, por estado, tem algumas iniciativas assim. E, então tá tudo lá. Lá no atendimento, tanto no chat quanto no e-mail, a Mari, que é supervisora de atendimento, especialista do MEI, pode contar um pouquinho para a gente do contato, né, e das informações que a gente tem tentado fornecer em tempo real e o mais rápido possível a informação correta. E principalmente, pessoal, lá no aplicativo da MEI Fácil, a gente tem uma área agora, então se você não atualizou o seu aplicativo, se você ainda não tem o aplicativo da MEI Fácil, pode baixar, porque a gente tem uma área exclusiva com as informações, as últimas notícias sobre benefícios e coisas que vão sendo publicadas sobre o meio coronavírus e também conteúdos exclusivos. Então, você vai receber notificação, você que atualizar seu aplicativo vai ver lá na home a nossa área exclusiva para falar desse assunto. Então, baixa o aplicativo, é muito importante, porque as notícias e os conteúdos vão sair em primeira mão lá e nos nossos outros canais, então aqui no YouTube, redes sociais e tudo mais, beleza? Agora, eu vou pedir para a Mari contar um pouquinho, então, como que a gente tem conversado ali no atendimento com os nossos clientes, e um pouco do objetivo, né, da gente estar falando aqui hoje e dar um alô mais caloroso para o pessoal. Oi, gente. A gente tem recebido muitas perguntas de vocês, muitos e-mails, muito acesso no chat, muito mais do que a gente costumava receber antes, né? A gente entende que esse é um momento muito delicado para o MEI. A gente sabe que muitas famílias estão sendo afetadas, muitos negócios, muitos sonhos, né? A gente sabe que essa pandemia, ela trouxe não só um problema de saúde para a gente, mas ela trouxe também o risco de a gente perder o nosso ganha-pão. Muitas vezes, se você é MEI, só tem essa renda, a gente sabe que todo mundo acaba ficando um pouco abalado. Então, a gente está fazendo de tudo, né? Principalmente com a Dai, que é a nossa especialista jurídica e contábil, ela sempre está trazendo as informações direto das fontes oficiais para a gente. Então, ela pega do Diário Oficial, pega de tudo aquilo que é publicado de mais recente, e no primeiro horário da manhã a gente tem uma equipe só de informações dentro do atendimento, só de linguagem. Então, a gente monta isso para vocês, porque às vezes essas são cláusulas difíceis, são informações que não são fáceis de passar, mas a gente se esforça para traduzir tudo isso para vocês da maneira mais fácil e mais segura que a gente tem. O que acontece é que muitos de vocês podem já ter mandado alguma pergunta e talvez não tenham recebido a resposta que solucionaria talvez a sua dúvida, mas é porque essas respostas ainda a gente também está descobrindo junto com vocês. Então a gente vai trazer sempre em primeira mão, tanto no atendimento como nas redes sociais, porque a gente anda muito alinhado. Então, tudo aquilo que está no e-mail fácil, tá, vocês baixarem, que a gente vai ter uma área especial só sobre esse assunto, e tá também no atendimento. Então, todos os nossos agentes, a gente está recebendo as mensagens de vocês com muito carinho, saibam que a gente está com muita compaixão de tudo que está acontecendo, muita empatia com vocês, e a gente quer de verdade ajudar vocês. Vocês podem continuar mandando as suas dúvidas, a gente vai sempre estar tentando ajudar. E uma das coisas que a gente tem falado é que é interessante, talvez, que vocês, nesse momento, tentem repensar o produto de vocês de alguma forma. Eu acho que a Yolanda vai falar disso um pouco mais para frente, mas é legal a gente tentar repensar. Então, todo momento de dificuldade, ele propõe a gente
talvez trazer uma solução que a gente nunca precisou, sabe, desafiar uma ideia nova, ou algo para a gente tentar superar aquilo. E esse é um momento que está todo mundo sofrendo no nosso país e no mundo, né? Vocês veem que no mundo existem países que estão com as situações de saúde piores do que as nossas, né? Pelo clima frio e tudo mais. Mas vamos aproveitar esse momento que a gente está junto, né? A Yolanda, a Dai, todo mundo aqui da Meifácil está com vocês. Vamos tentar ter criatividade. Né? A gente está aqui justamente hoje para instruir vocês um pouquinho daquilo que a gente consegue já tirar e passar algumas informações, e principalmente para a gente estar fortalecidos juntos, tá bom? Iô. Beleza, Mari, obrigado. Pessoal, vamos direto ao ponto, que eu acho que a gente entende, na verdade, que está todo mundo louco para saber dos benefícios e tal. Então, eu vou pedir para a Dai dividir aqui comigo, e obrigado pela mensagem, Mário, eu acho que a gente vai continuar falando sim disso. Calma, eu não acho... quem está saindo... Pessoal, bom, vamos direto ao assunto. Eu acho que tem muita gente que está querendo saber logo, mas, bom, vamos falar como um todo, explicar um pouquinho das principais... Gente... Ai, tá aparecendo. Pessoal, alô, alô. Tá voltando agora, Voltamos, por favor. Tem muita gente. Tiveram problemas técnicos, tá? Eu acho que todo mundo. Esse é um formato novo. Se vocês estão escutando a gente, beleza, voltou. Já vi ali que voltou. Vamos retomar então o assunto. A gente teve problemas técnicos aqui com a internet, se estiver todo mundo ouvindo. Obrigado, Cauê, aí, pela resolução rápida. E fiquem com a gente, tá bom, pessoal? Bom, então, Dai, como você ia começar a falar, eu queria que você explicasse um pouquinho do que é esse benefício, né, do governo, do auxílio emergencial de R$ 600 para profissionais autônomos, para pessoas informais, desempregados e também para os empreendedores, para os microempreendedores. Bem, esse auxílio, o auxílio emergencial, que foi até apelidado de Corona Voucher, né? Até no Senado saiu assim. Ele é um auxílio que visa amenizar os impactos econômicos do coronavírus. Muitas pessoas foram prejudicadas devido a essa pandemia que tomou conta do mundo. Então, o governo, com a intenção de tentar amenizar os impactos financeiros das pessoas que perderam a sua renda ou que perderam parte dela, elas consigam segurar as pontas nesse momento difícil. Então, o auxílio emergencial, ele vem para amenizar os impactos financeiros que a galera de baixa renda, a galera que trabalha como autônomo, como informal, que é MEI, que eles possam ter uma ajuda nesse momento que o mundo está passando. Boa, Dai, boa. Então, vamos falar um pouquinho das regras, né? Qual é a regra? Quem que vai poder receber esse benefício? A gente sabe que tem dois grupos dividido em duas partes, né? Então, tem alguns requisitos principais e, além desses requisitos, tem algumas condições onde o autônomo ali, ou o profissional, o MEI, pode se encaixar. Bem, o projeto de lei que foi aprovado, ele visa atender a população de baixa renda. E o primeiro projeto que foi assinado, que está nos trâmites para sair em breve, as regras dele são as seguintes: eles levam em consideração, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, tem que ter a renda mensal de até meio salário mínimo ou a renda familiar de até 3 salários mínimos. E essa é uma questão que gera muitas dúvidas, porque é meio salário mínimo por pessoa ou é a renda total de 3 salários mínimos? Como assim? Para que vocês entendam,
até meio salário mínimo por pessoa. Então, se numa família tem 3 pessoas, vai considerar a renda toda dessa família, e para cada um tem que ser até meio salário mínimo. Só que, se tem mais pessoas nessa família, por exemplo, uma família de 10 pessoas, não vai ser considerado meio salário mínimo para cada pessoa, para fechar a renda. Vai ser considerado até 3 salários mínimos. E o outro ponto que leva-se em consideração é a galera que teve rendimentos tributáveis até R$ 28.559,70. Então, a primeira análise é a galera que se encaixa nesses requisitos, que é ser maior de 18 anos, ter a renda mensal de meio salário mínimo ou até 3 salários mínimos por família, e a renda os rendimentos tributáveis até R$ 28.559. As pessoas que se encaixam nesses requisitos, que entram que se enquadram para solicitar esse benefício, ela pode ser o MEI, Acho que ficou de novo, pessoal. Voltou? Não, voltou. Vamos lá. Vamos lá. Ah, beleza. Certo, então, você ia falar dos elegíveis, né, das pessoas que têm direito. Pessoal, eu peço que vocês prestem atenção no que a gente está falando, porque assim como tem muita gente que já escutou todas as regras exaustivamente na TV, na internet, nas redes sociais, tem gente que não sabe ainda como funciona. Então, esse é o momento, pessoal, que a gente está falando sobre os detalhes, e a gente está falando isso por um motivo, a gente vai chegar no que é específico para o MEI e nas explicações que a gente tiver. Mas esses detalhes que a gente está falando agora são super importantes, então vamos tentar entender certinho quais são os detalhes do auxílio no geral, beleza? Pode continuar, Dai. Então, continuando, tem esses requisitos, e através desses requisitos entra a galera que se torna elegível a receber os benefícios, que são os MEIs, né? A galera que tem o cadastro único, que já se cadastrou devido aos programas sociais, para a galera que recebe família ou algum participa de outro programa social, como vida, outros programas que mais no interior no Nordeste, existe muitos programas sociais. Tem a galera que paga o INSS como contribuinte individual, facultativo, utiliza tem uma galera que conhece, que é o carnezinho laranja. Então, ele paga por conta, ele não tem uma empresa aberta, então ele é autônomo e paga o carnezinho. Então, ele tem um cadastro lá no INSS, essa galera também é elegível para receber o benefício. E tem o pessoal que cumpre o requisito da renda média, que é aquela que eu estava explicando, que é de meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos por família. Então, essas são as primeiras regras que saíram, que está no projeto de lei que foi aprovado. Então, isso é o que nós temos de formalidade, que ainda falta ser colocado em prática, falta a publicação no Diário Oficial para começar a dar um andamento mais efetivo. Mas as primeiras regrinhas que todo mundo saber, deve prestar atenção, são essas. Boa. Dai, eu vou complementar você aqui, porque o pessoal está perguntando do MEI, né? Mas e o MEI? A gente quer saber o que vai ser exclusivo, específico para o MEI. Pessoal, por que a gente está sendo repetitivo aqui sobre as regras gerais desse auxílio? Porque o MEI ainda não tem nada específico para o microempreendedor individual sobre esse auxílio emergencial a nível nacional. A gente tem visto algumas iniciativas, saiu um auxílio específico para São Paulo, a gente viu na cidade de Niterói, inclusive essas notícias estão lá no blog MEI Fácil, todas listadas, né? Então, iniciativas que a gente vê por cidade, por estado, a gente tem informado vocês também, mas a nível nacional, as regras
desse auxílio sobre até meio salário mínimo, sobre, né, ou então a renda familiar, qual que é o outro? Ter mais de 18 anos de idade e não ter recebido rendimentos tributáveis acima dos 28.559, elas valem para o MEI também. Então, as pessoas que não tiverem MEI ou que tiverem MEI vão ter que atender a esses requisitos, né, Dais? Você pode até me complementar se eu tiver perdendo algum ponto aqui, mas esses benefícios, esses detalhes, eles são justamente para todo mundo, você sendo MEI ou não, entendeu? Então, é importante entender quais são as regras gerais, porque isso se aplica para o microempreendedor individual, entendeu? Por enquanto, não existe nada específico para MEI, a gente sabe que esse cenário pode mudar e deve mudar, a gente espera que mude, a gente tem acompanhado e tem sido parceiro do MEI, inclusive tentando contato com as pessoas do governo, até falando um pouco com o Sebrae, etc. Então, tudo isso tem a ver com o microempreendedor individual, certo? Agora, tem gente perguntando, a gente falou um pouquinho sobre os rendimentos tributáveis, né, que é um dos requisitos. São os rendimentos tributáveis de 2018, né, Dai? Você pode falar um pouquinho também sobre a declaração anual do MEI versus o imposto de renda pessoa física? Como que funciona isso? Claro. Só complementando o que você falou, essas regras que eu falei aqui é o que está na lei que foi aprovada no Senado essa semana, no projeto de lei. Então, essas são as regras que nós temos nesse momento. Há uma expectativa de que surjam regras específicas para o MEI, porque o MEI ele é uma parcela importante, é uma parcela que está sofrendo com essa questão da pandemia também, porque tem muita gente que trabalha na rua, tem muita gente que nem eu vi até nos comentários, trabalha porta a porta. A gente sabe que é um momento difícil, então há uma expectativa de que sejam criadas regras específicas para o MEI. Então, a gente pede que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, a gente sabe que está difícil, a gente sabe que não está fácil, não só para vocês que são MEI, mas para a galera que é autônoma. Tem muita gente que está sofrendo nesse momento com essa pandemia, então é importante que vocês tenham um pouco de paciência e que a gente tenha uma expectativa que vá sair novas regras para abranger a quantidade máxima de pessoas que estão precisando nesse momento. E com relação aos rendimentos tributáveis de 2018, a declaração de imposto de renda pessoa física, ela está sendo entregue nesse momento. Então, não teria como a lei colocar como regra os rendimentos tributáveis de 2019, porque as declarações de imposto de renda pessoa física ainda não foram entregues de todo mundo. Então, seria um requisito que não teria como ser cumprido nesse momento. Por isso que vão olhar a de 2018 nesse primeiro momento. Sim, exatamente. Eu acho que até complementando, né, o pessoal está perguntando do ano, então eles vão olhar os rendimentos de 2018, que foi declarado. Então, meio que a declaração anual do MEI, ela também entra, né, como numa categoria especial, né, Dai, como uma parte de renda que ele teve, só que como empresa e não como pessoa física. E tem os descontos dos rendimentos tributáveis ou não, certo? Isso mesmo, porque tem a galera que acaba faturando, por exemplo, 30 mil, e ela, como tem a parte de isenção, tem a parte dos descontos lá das despesas que ela teve, acaba que não entregou essa declaração, mas a Receita Federal, o governo, ele tem acesso a todas as informações. Então, mesmo a galera que não entregou uma declaração de imposto de renda, mas deveria ter entregue, o governo tem acesso a essas informações. Então, é bom que todo mundo fique ciente disso. O governo tem acesso às informações do que a galera recebeu,
Então, não há como tentar burlar nesse quesito que não entregou, não vão ver. O governo tem acesso às informações. Isso é bom que todo mundo fique ciente. Beleza. Pessoal, eu não sei se ficou claro, mas tem muita gente perguntando coisas que a gente está falando aqui. Talvez a gente entende, eu acho que até se você estiver assistindo essa live fora da transmissão, a gente pode deixar nos comentários, caso a gente não tenha conseguido tirar sua dúvida, mas tem muita gente perguntando coisas aqui do lado que a gente está falando sobre, pessoal. Talvez se você não conseguir entender, se a gente não estiver sendo claro, pode deixar nos comentários depois que a gente com certeza vai te responder, beleza? Tem muita gente que está perguntando sobre valores, né, e falando, poxa, e no meu caso? A gente está tentando trazer as informações de acordo com as regras que foram publicadas, né? Mas é difícil a gente analisar caso a caso. O que a gente consegue fazer é ter uma estimativa, né? Então, assim, independente se você acabou de abrir o MEI ou se você tem o MEI há muito tempo, isso não é critério para a gente saber, para você, empreendedor, saber se você tem direito ou não ao benefício. Outra coisa, se você não tem, se você tem DAS, né, imposto DAS em atraso, ou se você tem alguma declaração anual em atraso, agora, nesse momento, com as informações que a gente tem do governo, não existe nenhuma restrição para você não receber esse benefício, tá? Não existe. Então, pagar ou não o DAS atrasado, fazer um parcelamento, tem muita gente que tem vindo falar com a gente no atendimento para saber se precisa fazer o parcelamento, se precisa quitar todas as dívidas. Não, até agora, não, a gente acredita que isso não vai mudar, até porque não existe, né? Como que a gente vai pagar os DAS em atraso? Como que a gente vai fazer o parcelamento se a gente está precisando, se os empreendedores estão precisando do dinheiro, né? Mas não existe essa restrição. A gente ia chegar lá, mas eu vi que tem muita gente perguntando, então é bom a gente atropelar um pouquinho o passo a passo, o ABC do benefício, né, e das regras dele, para responder um pouquinho do que as pessoas estão perguntando. Então, não existe, de novo, vou repetir porque tem muita gente que entra e sai, então a gente pode passar a impressão de ser repetitivo, mas tudo bem, porque tem gente que entra depois e não pegou a informação do começo. Não existe restrição se você tiver DAS em atraso, não existe restrição até agora se você tiver declarações em atraso, não precisa correr para fazer um parcelamento por conta disso. E é isso. Outra coisa que tem muita gente perguntando e carteira assinada? Somei carteira assinada. Não vai, se você tiver registro, né, Dai, eu acho que você pode reforçar aqui se eu estiver perdendo algum detalhe, mas se você tem carteira assinada e você também é MEI, você não vai ter direito ao benefício, porque esse benefício ele é voltado para pessoas, nesse momento, né, um auxílio emergencial para pessoas de baixa renda, pessoas que precisam, que estão desesperadas para pagar as contas essenciais, desesperadas para não deixar o negócio morrer. Então, a gente tem essa informação e quando tudo isso mudar, coisas que surgirem específicas para o MEI, que a gente espera que venha entre amanhã ou até semana que vem, mas a gente achou que ia ser hoje, a gente não tinha essa informação, mas a gente quis fazer a live mesmo assim. Então, talvez amanhã a gente tenha essas emendas complementares, mostrando como que vai funcionar especificamente para o MEI, se vai ter alguma coisa a mais, a gente volta aqui e a gente vai lá no aplicativo, através de notificações e na área exclusiva que a gente tem, informar para vocês assim que sair o detalhe. Por enquanto, a gente não tem isso, beleza? Tem muita gente perguntando, preciso fazer o cadastro único? Qual que é a regra do cadastro único? Dai, você conta pra gente como que vai funcionar para o pessoal que está cadastrado no cadastro único? Ou que não está? Claro. Então, o cadastro único, ele é para as pessoas de baixa renda, conforme eu falei lá no começo, a galera que recebe algum benefício do governo, ou que tentou algum benefício, essas pessoas possuem o cadastro único. Esse benefício vai considerar as pessoas que têm o
cadastro único, mas que se inscreveram nele até o dia 20 de março. Quem fez o cadastro depois não consegue entrar nessa lista para receber o auxílio emergencial nesse momento, se for levar em consideração o cadastro único. Só que o cadastro único, ele não é um requisito que todas as pessoas que vão receber o benefício precisam ter. Se você é MEI e não tem o cadastro único, se você se enquadra no requisito lá da baixa renda, você não será excluído de receber o benefício por não ter o cadastro único. O cadastro único é uma das condições para receber o benefício, mas para aquela galera que já tem. Porque através do cadastro único, o governo consegue mapear as pessoas. Então, ele sabe que quem tem o cadastro único é uma galera de baixa renda, é uma galera que recebe algum benefício do governo. Inclusive, a galera que recebe o benefício do Bolsa Família também, né? Também está já cadastrado no cadastro único, e são justamente famílias de baixa renda que vão ter direito ao benefício. Então, é uma coisa que leva a outra. Já tem o Bolsa Família e vai ter direito também a esse auxílio, porque já é comprovado lá no cadastro único que tem renda familiar baixa, certo? Isso mesmo. Tanto que é uma parte que vai receber o benefício que já está lá no topo da lista, porque está mais fácil de viabilizar o recebimento do benefício. Justamente por isso, porque tem um cadastro único, já tem uma conta, o caminho já está mais trilhado para essa galera. Gente, quero aproveitar aqui esse momento para tirar algumas dúvidas que eu estou vendo que está aparecendo aqui na live, e também são as dúvidas que a gente está super recebendo no atendimento. A primeira delas sou MEI há pouco tempo, eu vou ter direito? Gente, que nem as meninas falaram aqui agora, o quanto tempo você é MEI não vai interferir em nada nesse benefício, porque o benefício não é um benefício para o MEI. O benefício é um benefício para pessoas de baixa renda, sejam MEI ou não sejam. Então, você fazendo o seu MEI agora, isso não vai garantir que você vai ter o benefício, né? Por exemplo, no caso que falaram da carteira assinada, se você tem carteira assinada e fizer um MEI, você não vai passar a receber o benefício só porque você fez o MEI, né? Porque você tem uma renda, que é da carteira assinada. E se você tem a MEI há muito tempo e você tem um faturamento alto, isso também não faz você receber o benefício, porque o benefício ele vai se basear pela renda, não por ter CNPJ ou não ter CNPJ. Aí alguém pergunta no atendimento, mas eu fiz o MEI faz uma semana, eu vou ter direito ao benefício? Tanto faz. O critério vai ser qual é a sua renda, qual é a renda da sua família, qual a renda que você teve em 2018. Eu fiz o MEI e não paguei. Eu vou receber? Tanto faz. O critério é, você tem renda para estar no benefício? Qual é a renda da sua família? Você é de baixa renda? O critério vai ser a renda. O critério não é se você tem o MEI, o critério não é se você pagou o DAS, o critério não é quanto tempo isso está acontecendo, o critério é baixa renda. Então, é isso que a gente está tentando explicar aqui para vocês. Outra coisa que perguntaram aqui foi do adiamento do DAS. Então, veja só, todo CNPJ, aí já é para quem é MEI, né? Todo CNPJ é obrigado a pagar um imposto mensal, que é o DAS. Dentro do valor do DAS, você tem o valor do INSS que você contribui. Quem abonou esse pagamento de 3 meses foi o INSS. Então, a parcela do valor do seu DAS, que corresponde ao INSS, pode vir a ser adiada para outubro, novembro e dezembro. Porém, o DAS também tem um outro valorzinho, que é do ICMS e do ISS, que são os tributos que você paga para o estado ou para o município. Esses valores não vão ser abonados, eles não vão ser adiados, aliás, não vão ser. Você vai precisar acertar eles no final desse adiamento. E você pode entrar em contato com a MEI Fácil e a gente vai te ensinar como fazer esse pagamento após os 3 meses do adiamento, ok? Mas você vai poder pagar abril em outubro, junto com o de outubro, tá? O de outubro vai ter que ser pago junto com o de abril.
o de maio junto com o de novembro e o de junho junto com o de dezembro. Então, você em outubro, novembro e dezembro, se você escolher adiar o seu INSS, você vai pagar 2 DAS praticamente no final do ano. Mas e o que eu tinha que ter pago antes? O de janeiro, de fevereiro? Em janeiro e em fevereiro não tinha pandemia, né? A pandemia começou em março e o DAS de março vai vencer agora em abril. Então, até o de março, você tem que pagar corretamente. Até o vencimento que venceu dia 20 de março, é obrigatório o pagamento normal. Não existia pandemia naquele momento, né? O adiamento é por causa da pandemia. Beleza, eu vou adiar agora e tudo que ficou para trás. Tudo que ficou para trás é outro assunto. Aí você vai ter que fazer um parcelamento com a Receita, você ainda deve esse valor. E o INSS, quando a gente fala de DAS, de pagamento de DAS, a gente está falando de INSS, auxílio doença, salário maternidade. A gente não está falando do benefício emergencial. Não tem relação uma coisa com a outra. Então, o pagamento ou não do DAS não interfere no auxílio emergencial e o auxílio emergencial não interfere no seu INSS. Que nem eu vi alguém falando aqui, mas me falaram que se eu tiver pago 12 meses do DAS, eu tenho direito ao auxílio. Você tem direito ao INSS. Então, se você ficar doente, você consegue pegar o auxílio doença. Se você tiver um filho, você consegue ter o salário maternidade. Os 12 meses pagos de DAS não faz você receber o benefício emergencial. Mari, eu acho que eu até queria te complementar, porque tem o pessoal falando, beleza, mas eu não vou conseguir pagar depois, ou também não vou conseguir pagar os atrasados, e aí, vou perder? Pessoal, você consegue pagar os seus DAS atrasados em outro momento, e a gente sabe que tem muita gente fazendo isso, justamente porque está priorizando as contas mais, né, está priorizando fazer compras da casa, está priorizando o negócio para ele sobreviver. Então, você consegue sim pagar os seus DAS atrasados, fora esses que forem adiados, você consegue pagar em outro momento, tá? Não necessariamente, seu CNPJ não vai ser cancelado, a não ser que você tenha uma dívida muito grande, mas isso já é outro caso, mas a maioria do que a gente vem vendo aqui são pessoas que têm alguns impostos em atraso, você pode pagar em outro momento. A única coisa que tem que ficar atento é o pagamento do DAS em dia, e é duro falar isso porque essa é a regra, mas a gente sabe que muita gente não vai conseguir pagar, mas o pagamento do DAS em dia, ele garante o seu direito como MEI, como microempreendedor, aos benefícios do INSS. Então, se você precisar de um salário maternidade, não é o benefício emergencial, são os do INSS que a Mari acabou de falar, né, Mari? Então, se você precisar de salário maternidade, auxílio doença e outras coisas, você só vai garantir com o pagamento do DAS em dia. Então, tem que ficar atento a isso, mas você pode pagar em atraso depois, e se você puder e quiser, você pode também pagar normalmente, pode continuar pagando, o que mudou é a data do vencimento, né? Quem não sabe quais são os DAS que tem atrasado, não consegue consultar o DAS, lá no aplicativo MEI Fácil, você consegue baixar pela Play Store de graça, ou então entrar lá no site da MEI Fácil, em web.meifácil.com, gerar os seus DAS, ver quais estão atrasados, ver quais estão pagos e quais estão ainda para vencer, você consegue ver tudo isso. A gente ainda enfrenta, né, aquele problema, se você quiser falar um pouquinho, Mari, sobre a atualização do pagamento, que tem um delay, né, demora um pouquinho para atualizar, mas se você pagar uma vez, fica tranquilo, que vai atualizar, quando atualizar no sistema da Receita, vai atualizar lá no aplicativo da MEI Fácil, e atualizar na Receita Federal também o seu pagamento. Isso, na verdade, o delay é na comunicação que a Receita faz com o nosso aplicativo. Então, quando você paga, ele vai compensar na Receita. Porém, a própria Receita demora uns dias para mandar a informação que você pagou para o nosso aplicativo. Então, demora um pouquinho mesmo. E especificamente agora, em fevereiro,
houve uma situação que a Receita está verificando, que quando a pessoa paga o DAS, lá aparece escrito atrasado, ao invés de aparecer escrito pago. Porém, está pago. É só o nome que está aparecendo incorreto. Então, eles já estão arrumando, nós já conversamos com eles, inclusive, e já está sendo corrigida essa questão. O pessoal está perguntando aqui, Dai, o que é considerado a baixa renda? Você pode dar só uma repassada bem básica nesse assunto? Gente, a baixa renda, conforme eu comecei a explicar lá no início, eles levam em consideração a renda por família. Então, é considerado baixa renda as famílias que vivem com até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa. Então, de uma família, se tem 3 pessoas, cada uma pode sobrevive com até meio salário mínimo. Eles pegam a renda da família e divide pela quantidade de pessoas que tem naquela família. Só que o máximo é até 3 salários mínimos e a questão de meio salário mínimo por pessoa. Isso é o que eles consideram baixa renda hoje no Brasil. E aproveitando, eu vi que tem uma galera que perguntou por que eles colocaram quem declarou acima de 28.590 não vai receber. Eles colocaram um limite de ganhos, no caso, e eles levaram em consideração o mesmo critério que eles usam para fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Tem a galera que recebe acima de 28.590, elas pagam imposto de renda e elas têm que fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Então, o projeto de lei, ele usou o mesmo critério, é por isso que é considerado esse valor aí. Legal, Dai. Eu acho que a gente poderia comentar também, aproveitando que já estão surgindo essas dúvidas, que o valor desse benefício, ele é de R$ 600, certo? Mas, se tem aquela questão da mãe ou pai que for chefe de família, ou for mãe solo ou pai solo, conseguir e tiver dentro dos critérios, né, da família, justamente dos rendimentos, né, dos rendimentos de 2018 que eles vão verificar, e também da renda mensal de meio salário mínimo por pessoa, como que é essa regra sobre a mãe solo poder receber o valor 2 vezes, ou então o casal, né, a mãe e o pai conseguirem receber cada um benefício? Como que funciona isso? Então, as mães que são chefe de família, as mães solo, então só é a mãe e os filhos. Ela que é a provedora de renda da família, ela vai poder receber até 2 vezes o valor, então 2 cotas. A cota hoje é de R$ 600, e para a mãe solo, que é chefe de família, ela vai poder receber 1.200. Por enquanto, isso não está valendo para os pais, que são os pais solos. É ele que cuida do filho pelo motivo que for, mas ele é pai solo. Por enquanto, ainda não foi aprovado para o pai solo. Só que já tem uma medida que foi aprovada no Senado, está em avaliação na Câmara, então pode ser que nos próximos dias isso seja atualizado, seja aprovado, e os pais solos também possam receber. Então, no momento, só as mães solo, mãe, chefe de família, ela vai poder receber 2 cotas do benefício, R$ 1.200. No caso de famílias que têm 3, 4 pessoas que poderiam ser elegíveis a receber o benefício, a lei limitou a 2 pessoas por família que podem receber o benefício. Então, vive o pai, a mãe, um filho de 20 anos, suponhamos, e quantos outros possa vir a ter, teria 3 pessoas elegíveis a receber o benefício, 2 pessoas daquela família poderão receber, até 2 por família. Eu vi que surgiu pergunta também da galera que tem o cadastro único e tem o MEI. Vai poder receber 2 vezes? Não. Se é só essa pessoa, ela tem um cadastro único e ela tem um MEI, ela vai poder receber uma cota. Então, o valor de R$ 600. O fato dela ter o cadastro único e um MEI
não torna ela elegível para receber o valor da bolsa do auxílio 2 vezes. É isso. Beleza, legal. Agora, eu sei que ainda tem muita dúvida aqui no chat, pessoal, mas quem chegou agora, ou quem ainda está com outras dúvidas que a gente não respondeu, provavelmente a gente já falou um pouquinho lá atrás, só então, retomando, eu quero falar que as regras para o MEI receber esse benefício, por enquanto, não existe nenhuma regra específica para o MEI. Então, as regras do auxílio emergencial, que valem para todas as outras categorias, valem para o microempreendedor individual. Então, é elas que você tem que saber nesse momento, se você se encaixa. Assim que sair algo exatamente para o MEI, a gente vai divulgar aqui. Até eu ia falar que eles estão divulgando, né, o governo tem divulgado que o recebimento desse benefício, ele vai ser provavelmente feito através do aplicativo da Caixa, né? Então, a gente tem mais informações lá no texto do blog de como isso vai ser feito, mas ainda está em andamento outras alternativas. Então, até isso pode ser que tenha mais alternativas fora o recebimento pela Caixa, e provavelmente o MEI tenha outra alternativa também, né? A gente ouviu rumores de que outros bancos poderiam pagar o benefício, ele poderia ressacar o benefício, ou até mesmo algumas fintechs e maquininhas de cartão. Então, eu acho que, eu não sei, eu estou vendo uma pergunta, umas perguntas aqui no chat. Calma, pessoal, que a gente vai tentar responder todo mundo. Então, uma coisa que eu queria falar como que tá, Dai, conta pra gente como que tá, então, que pé que tá esse auxílio, né? Já dá para sacar, já tá rolando um cadastro, já tem um link lá para se cadastrar, já foi publicado? Vamos lá. É importante que vocês prestem muita atenção nisso para entender em que fase está, qual o momento que está, até para evitar uma coisa que a Yolanda começou a falar da live, que são as fraudes. É importante que vocês se atentem a isso para não cair em golpes. Tem muita gente caindo em golpe. Então, gente, presta atenção, procura informação em fontes confiáveis, seja no nosso blog, a gente sempre está atualizando as informações sobre o coronavírus, ou procura um site do governo para ter informações confiáveis. E eu sei que tem uma galera que está muito desesperada, mas temos que manter os pés no chão para fazer as coisas com a razão e não com a emoção, gente, por favor. Então, vamos lá. Em que fase está esse auxílio emergencial? Ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado pelo Senado e agora está nas mãos do nosso presidente. Precisa que ele sancione esse projeto de lei para que ele vire lei. Então, ele analisa o projeto de lei, vê se ele vai aprovar do jeito que está ou se ele vai vetar alguma coisa. Então, para começar a valer o projeto de lei, transformar em lei, precisa da sanção dele. Além disso, precisa da publicação de uma medida provisória que libere o valor para fazer o pagamento dos benefícios. Então, de acordo com a assessoria do governo, essa medida está sendo editada para ser publicada em breve. E também temos que aguardar uma publicação do decreto regulamentador. Esse decreto, ele vai dar os detalhes dessa medida, como vai ser pago, como, quando, os valores. A gente já sabe que foi aprovado 600, mas aí tem a questão de quem pode receber os 2 valores e tal. Então, a gente precisa da publicação do decreto regulamentador também, até para seguir nos próximos passos e tornar efetivo. Então, resumindo, né, Dai, só para complementar aqui, então, já foi sancionado, mas para poder valer, para a gente falar assim, pessoal, agora vai, receba aqui, o caminho é esse, o recebimento é tal, precisa da publicação do decreto, que vai vir com mais detalhes, né? Então, precisa da publicação da lei no Diário Oficial, precisa da publicação da medida provisória e da publicação do decreto regulamentador. Essas 3 publicações, elas vão acontecer no Diário Oficial.
Tanto que tem alguns sites falando que já foi sancionado. O presidente, em algumas entrevistas, falou que ele já assinou. Só que, enquanto não for publicado no Diário Oficial, não está valendo. Só após a publicação no Diário Oficial da sanção da lei, da medida provisória e do decreto regulamentador, é que a gente vai ter mais informações, vai saber mais sobre as regras e as próximas medidas vão ser tomadas para que as pessoas comecem a receber efetivamente esse auxílio. Beleza. Bom, pessoal, acho que tinha bastante gente perguntando um pouco sobre isso. Se você não está assistindo essa live ao vivo, a gente está dando essas informações sobre o MEI, sobre o recebimento dos benefícios e o auxílio emergencial no dia 2 de abril. No dia 2 de abril de 2020. Então, o que mudar de hoje para amanhã, o que mudar de hoje para a semana que vem, a gente vai continuar te informando no nosso blog, que tem a matéria das notícias em tempo real. No nosso aplicativo, a gente envia notificações diárias sobre notícias, sobre conteúdos e dicas do que você pode fazer para enfrentar essa crise. E no atendimento, a gente está ali todos os dias, pegando todas as dúvidas de vocês para entender quais são as dores e responder exatamente quais são as informações oficiais. Então, cuidado, né? Eu acho que até a Mari pode contar um pouquinho para a gente o que a Dai já falou dos golpes e das fake news, reforçar, né, sobre a abertura do CNPJ, sobre o pagamento do DAS. Então, pessoal, toma cuidado, como a Dai falou, isso ainda está em andamento. E aí, conta um pouquinho para a gente, Mari, como que está isso, como que está essa situação. E aí eu vou dar uma olhada aqui mais nos comentários, porque tem algumas pessoas fazendo perguntas específicas que talvez a gente possa responder, mas a gente tem que estar chegando no final da nossa live, né? E, rapidinho, antes de você entrar, tem um pessoal perguntando se tem alguma informação sobre quem é Uber. Existem algumas, para quem é microempreendedor, para quem exerce algumas atividades autônomas, existem algumas emendas, né, complementares, algumas coisas complementares na lei, no decreto que vai ser publicado, para incluir pessoas ou atividades que ainda não estão, como é que é a palavra? Que ainda não estão contempladas, lembrei, que ainda não estão contempladas nessa medida. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é que todo mundo que se encaixar, sendo MEI ou não, que se encaixar nesses critérios que a gente falou hoje, vai poder receber o benefício. Como a gente ainda não consegue te informar, mas até amanhã talvez a gente tenha essa informação, ou até semana que vem, e a gente vai estar sempre trazendo aqui para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu acompanho bastante, né, o atendimento, como vocês sabem, principalmente hoje no Zap do MEI. Eu tenho visto muito conteúdo sobre as fraudes que estão chegando, tanto no Facebook, como por telefone, quanto pelo WhatsApp. E, né, igual vocês estavam falando aqui, as informações são vagas, não tem informações concretas. Realmente, gente, não existem informações concretas. Nós que somos um veículo de comunicação daquilo que está acontecendo, nós não sabemos onde vai ser feito o cadastro, quais os dados você vai precisar informar com detalhe, qual é o link, qual banco você vai receber. Então, se você receber no seu WhatsApp, ou se você receber uma ligação falando que é para fazer o cadastro, provavelmente não é. Porque a MEI Fácil tem um compromisso de informar para vocês, informar a verdade. Se existisse o link para fazer esse cadastro, nós teríamos sido as primeiras pessoas a dar esse link para vocês, porque a gente quer ajudar vocês. E assim que tiver um link, assim que tiver um cadastro, assim que tiver um lugar, vocês podem confiar que a gente vai passar para vocês. Então, não passem os seus dados em links da internet, em links que oferecem televisão de graça, internet de graça nesse momento, benefícios absurdos. Pensem no seguinte: sempre que você receber uma mensagem dizendo tal empresa está dando esse grande valor gratuitamente, duvidem.
né? Já diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, desconfiem dessa informação, sabe? Não passe os seus dados pessoais, o seu endereço, seus números cadastrais para pessoas por telefone que você não sabe quem são, né? O próprio governo já disse que não existe aonde fazer esse cadastro agora. Então, não existe. Não passem essa informação adiante. Se você receber, não passe para os seus grupos, não passe para os seus familiares. Cuidado, isso pode ser vírus, isso pode acessar os seus dados do seu celular, isso pode ele sozinho passar para outras pessoas que você não quer que sejam afetadas. Então, tomem cuidado com essa questão, tá bom? Show, Mari. Meninas, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que, como a gente já está estendendo o tempo aqui um pouco, tem muita gente perguntando algumas dúvidas que a gente já respondeu, então fiquem tranquilos que, se você não está vendo essa live agora, a gente vai responder para você nos comentários, continua falando com a gente e se proteja, né? Então, se você acidentalmente clicou em algum link errado ou passou seus dados para alguém, fique atento, tome medidas de segurança, sei lá, troque suas senhas, mas é isso. Só toma cuidado, pessoal, e fica atento ali no nosso aplicativo e nas nossas redes sociais, porque a gente vai informar assim que for liberado para receber o benefício, a gente vai explicar como, a gente vai mostrar ali o caminho das pedras, a gente vai estar falando com vocês, a gente vai mandar notificação no aplicativo, a gente vai mandar e-mail, a gente vai postar nas redes sociais, então é bom vocês estarem aqui no canal, estarem lá no Instagram e no Facebook da Mei Fácil, e principalmente lá no blog também, e principalmente baixar o aplicativo, que é lá que a gente está informando vocês todos os dias, beleza? A gente tinha algumas dicas, né, de negócios para o pessoal para falar, mas como esse tema do auxílio, ele é muito mais urgente e a gente já está estourando o tempo, a gente vai deixar para uma próxima ou para os próximos vídeos que vão sair aqui no canal, que com certeza vão ajudar você também que está buscando alternativas, soluções. A gente quer ouvir todos os empreendedores que estão buscando alternativas e se adaptando nesse momento, né, que é um momento de, como a gente já falou na última live, de adaptação com responsabilidade, porque todo mundo tem que se proteger, mas todo mundo precisa pagar as contas, precisa trabalhar, então a gente precisa se ajudar, e o papel da Mei Fácil é te informar em primeira mão, é te ajudar em primeira mão, te apoiar como empreendedor, como parceiro. Então, a gente fiquem atentos aos nossos canais e fiquem com a gente, beleza? Então, eu peço, acho que não é esse o objetivo de ganhar seguidores, mas sim de trazer pessoas para dentro, porque a gente está informando vocês da melhor maneira que a gente pode. Então, se inscrevam aqui no canal, baixem o app. Se você ainda tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou vai lá nas redes sociais. A gente tem falado bastante sobre todos os assuntos que a gente abordou aqui. E eu queria agradecer vocês, meninas, dar um tchauzinho para o pessoal, uma boa noite, para a gente poder encerrar. E obrigado. Se ficou ainda mais alguma dúvida, a gente sabe que nem todo mundo conseguiu entrar no começo, às vezes a linguagem, né, a forma como a gente fala não é a melhor, que dá para entender, que dá para todo mundo entender, mas a gente tem sempre tentado, e a gente tem compromisso com a informação certa e compromisso com os microempreendedores e com os autônomos e com toda a comunidade empreendedora do Brasil, beleza? Bem, eu quero agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui. Como a Yolanda falou, esse é um assunto delicado, tem muitas notícias saindo, então, gente, a gente já falou, e eu vou reforçar, tenham cautela com as coisas que vocês leem, repassam. Esse auxílio ainda está em tramitação, eu sei que é um processo burocrático, tem muita gente que está precisando, mas tenham mais um pouco de paciência, não saiam clicando em todos os links de cadastro. Quando sair as informações oficiais, nós seremos os primeiros a divulgar para vocês. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, no blog, ou entre em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento.
a galera do atendimento está lá para atender, para tornar essa experiência de vocês como MEI uma experiência diferente, e nesse momento nós estamos juntos com vocês. Podem ter certeza que a gente entende as dores de vocês, a gente sofre junto, e sabe que é um momento difícil, a gente está aqui para apoiar vocês. Então, se cuidem, se puderem, não saiam de casa, lembrem de lavar as mãos e contem com a gente. Obrigada, viu? É isso aí, galera. É exatamente como a Dai falou, a gente do atendimento, a Dai também está com a gente no atendimento, né, ajudando a fazer todos esses conteúdos, e a gente sofre junto com vocês. Eu fico até emocionada de falar, porque muitas vezes a gente vê as mensagens de pessoas que estão desesperadas, que não têm o sustento para os seus filhos nesse momento. A gente de verdade chora quando lê os e-mails, quando lê os chats. Eu quero pedir para vocês manterem a calma, parcelar os seus DAs, sair correndo para querer pagar tudo, não vai resolver o seu problema agora. O que vai resolver o seu problema agora é você cuidar da sua família, é você se informar de uma maneira consciente, prestar atenção em tudo isso que a gente te explicou, saber aonde pedir esse auxílio da forma correta. E aí a gente vai aos poucos conseguir sobreviver essa fase, e depois é claro que a Mei Fácil vai ajudar você a reconstruir o seu negócio. A gente sempre esteve aqui, a gente sempre vai estar aqui para te dar ideias, para impulsionar o que você estiver fazendo. Então, a gente aguarda de verdade as suas mensagens no contato@meifácil.com. A gente vai estar lá para responder cada uma das suas mensagens e tirar suas dúvidas que muitas vezes a gente não consegue ler todas aqui, mas a gente se importa com cada um de vocês. É para isso que a gente acorda cedo e dorme tarde, para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Gente, eu vou dar só mais um recadinho, é rapidinho, eu sei que eu já tinha me despedido, mas é um recado importante até para que vocês não confundam com essas questões de fraude que está acontecendo. Essa semana, o ministro da Saúde, ele deu uma coletiva de imprensa e falou que o Ministério da Saúde vai estar fazendo ligações para a população para poder mapear as pessoas mais vulneráveis, que estão com sintomas, para poder se antecipar em relação a esse momento que a gente está vivendo. Então, vai ser tipo um robozinho que vai fazer uma ligação para vocês e ele vai perguntar o nome, a cidade onde vocês moram, com quem vocês moram, se tem a companhia de mais alguém ou se moram sozinhos, se vocês fazem parte do grupo de risco e se possuem algum sintoma referente ao corona. Então, pode ser que vocês recebam uma ligação dessa do Ministério da Saúde. Então, respondam, sejam responsáveis em relação a isso, até porque é uma medida de mapeamento em relação ao corona. Eles não vão perguntar nada para vocês em relação a informações pessoais, em relação a conta, em relação a CPF, a dados pessoais, nada disso. São perguntas estratégicas para fazer esse mapeamento. Então, para que vocês fiquem cientes que podem vir a receber essa ligação do Ministério da Saúde e que não é uma fraude, a não ser que venham perguntar coisas mais pessoais, informações mais pessoais de vocês em relação a documento ou qualquer coisa parecida. Beleza? Obrigadão, gente. Valeu, Dai. É importante reforçar isso, até porque a gente falou, né, sobre não cair em golpe, e essa ligação, ela tem a ver com a triagem por conta do controle da doença, né, e não tem a ver com benefício, com auxílio emergencial, então, tomem cuidado. Bom, pessoal, eu queria agradecer as meninas que já falaram aqui, me despedir, valeu, equipe também, a Amandinha que está respondendo aqui no chat. Muita gente falando, isso foi muito legal. Tem gente que tá esperançoso, tem gente que está muito bravo, e a gente entende todo mundo. A gente está aqui tentando fazer o máximo, né, para ajudar vocês. Quem puder ficar em casa e buscar alternativas, fique em casa. Quem ainda não puder, tome as medidas corretas, leve o álcool gel lá com você, toma cuidado para atender os seus clientes. Se a sua loja está atendendo ali com a porta baixada, mas ainda está
conseguindo entregar os produtos, né, a sua loja, seu mercado, seu restaurante. Faça sempre essa higienização e tome cuidado. Se você estiver em casa, ó, álcool gel, mas o melhor é lavar a mão, tá bom? Sei que é uma brincadeira, mas é para descontrair, porque está todo mundo ansioso nesse momento, mas a gente precisa se unir e ficar junto para